Neste vídeo, vocês irão acompanhar a primeira propriedade dos radicais. Nós já havíamos começado a estudar essa propriedade, então a gente vai estar revendo algumas coisas que a gente até já tinha estudado em sala de aula antes da quarentena, e a professora vai estar explicando algumas coisas a mais que a gente não tinha conseguido aprender na sala de aula ainda. Então, a primeira propriedade diz o seguinte, ó, que quando um ou mais fatores do radicando tem o expoente igual ao índice do radical, o que a gente pode fazer? Ó? Que a gente pode extrair um ou mais fatores do radicando. Então, vou colocar um exemplo aqui com números para a gente poder entender melhor essa fala. Ó. Então, a gente vai ter aqui um radical. Vamos dizer que o meu índice do radical é 3, a base do meu radical é 7 e o expoente do meu radical é o 3. Então, isso que ele quer dizer, ó, que quando eu tenho o índice, esse daqui é o índice, e tenho o expoente que está aqui dentro, junto com o radicando, quando eles são iguais, eu posso retirar a base do radicando, que o resultado, esse será o resultado será, nesse caso aqui, 7. Então, é para isso que servem as propriedades, para facilitar ali, para criar um atalho para a gente encontrar os resultados, né? Porque se eu não conhecesse a propriedade, essa primeira propriedade, o que eu poderia fazer? Ó? Eu poderia primeiro resolver essa potenciação do 7 ao cubo, então a gente vai ter que fazer 7 vezes 7, que é igual a 49, e depois multiplicar o 49 pelo 7 de novo, que vai dar 343. A gente vai resolver primeiro a potenciação, já dá um trabalhinho aqui, né, turma? Aí depois eu ia ter que calcular a raiz cúbica de 343, que também me dá bastante trabalho para conseguir descobrir que a resposta seria 7. Então, a propriedade permite eu criar um atalho, não precisar ficar fazendo tantas contas. Basta eu conhecer a propriedade, então eu observo que o expoente da base é igual ao índice do radical, então eu retiro aqui a base, essa vai ser a resposta. Não é isso que esse textinho aqui está explicando, essa é a propriedade. Então, aqui nós temos a atividade 1 da página 42, que vocês já fizeram ela, tá no caderno, dá uma procurada lá nas atividades que a gente fez no começo de março, que vocês vão achar, tá? Então, essa questão 1 é para dar o valor de cada uma das expressões. E é claro que a gente vai usar a primeira propriedade que nós aprendemos. Nós não vamos aqui resolver o 3 na quinta potência para depois tirar a quinta raiz desse resultado. Não precisa disso tudo. Basta conhecer a propriedade, ó. Então, eu observo se o expoente é igual ao índice e eu extraio, eu retiro aqui a base do radicando. Essa será a resposta. Então, a quinta raiz de 3 elevado à quinta potência é igual a 3. Não precisa ficar resolvendo 3 na quinta potência, que vai dar 243, para depois tirar a quinta raiz desse número. É desnecessário, basta conhecer a propriedade. Aqui a questão B é igual ao exemplo que eu tinha explicado antes, ó. Então, o expoente é 3, o índice também é 3. Qual é o resultado, então? Opa! Então, qual é o resultado? O resultado vai ser o 7, vai ser a base aqui do radicando. Na C, ó, eu tenho uma multiplicação. Essa multiplicação vocês podem realizar primeiro. Se quiser continuar escrevendo aqui a raiz e multiplicar o 2 pelo 5, pode fazer, vai dar 10. Aí depois pode fazer a extração do 10. Dá para fazer assim. Ou também, se quiser, pode já logo de cara, logo de primeira, retirar aqui esses fatores aqui do radicando. Aí fora da raiz vai ficar o 2 vezes 5. E depois multiplicar. Então, tanto faz, tá? As duas fórmulas estão corretas. As duas fórmulas vocês vão chegar no mesmo lado. Pode multiplicar primeiro, quando está dentro da raiz, ou pode multiplicar depois, quando você já fez a extração ali dos números da raiz. E a questão D, quando não vem nada escrito aqui, ó, no índice, está subentendido que existe o número 2, que nós temos uma raiz quadrada. Então, eu quero a raiz quadrada de 5a ao quadrado elevado ao quadrado de novo.
Então, aqui, ó, tem que tomar cuidado para não cair na pegadinha, porque eu tenho dois expoentes 2, eu não posso cortar os dois, tá? Eu só posso cortar um deles, só vou cortar o que está fora dos parênteses. Então, o resultado aqui vai ser 5a ao quadrado. Esse a ao quadrado aqui continua, porque a gente só pode anular um, tá bom? Então, aqui nós temos a questão 1. Eu não lembro se a gente já tinha feito a correção dessa atividade ou não. Então, vocês dão uma olhadinha lá no caderno de vocês e façam a correção dela, tá? Então, esse conteúdo vocês podem encontrar na página, essa explicação, vocês podem encontrar na página 38 do livro didático de vocês. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram ver mais exemplos, olha aqui, ó, aqui embaixo nós temos mais exemplos, tá? Então, hoje, agora, a professora vai dar uma continuidade, né, para explicar essa primeira propriedade, tá? Então, o que que a gente vai aprender hoje? Que nem sempre vai vir certinho, bonitinho ali, dentro do radical, ali o radicando vai estar sempre bonitinho com o expoente igual ao índice. Às vezes pode acontecer de vir assim, ó, igual esse exemplo que tem ali no livro. Não está escrito aqui um expoente 5, né? Então, o que que a gente pode fazer quando acontece esse tipo de situação? A gente pode fazer a decomposição desse radicando para tentar conseguir ter um expoente igual ao índice. Por isso que nas aulas anteriores, nas semanas anteriores, a professora pediu para que vocês fizessem algumas atividades envolvendo a decomposição em fatores primos, para a gente saber que na hora de utilizar a primeira propriedade já está sabendo bem como realizar, já ter treinado bastante como é que faz, tá? Então, decomposição em fatores primos, como o próprio nome já diz, eu só posso usar números primos para fazer as divisões aqui. Lembrando que quem está com dúvida ainda, que não lembra da decomposição, volta lá nas explicações das semanas anteriores, nos vídeos, nas atividades, para relembrar como é que faz. Então, números primos são os números que só têm dois divisores, que é o 1, ele é divisor de todos os números, e por ele mesmo, todo número é divisível por ele mesmo. Então, ó, os números primos quais são? O primeiro vai ser o 2, aí depois nós vamos ter o 3, o 4 não é número primo porque ele tem mais de dois divisores, aí o próximo número primo é o 5, o 6 não é, o próximo vai ser o 7, o 8 não é, o 9 não é, o 10 não, o 11 é, e assim vai. Os números primos, ali a lista dos números primos é uma lista infinita. Então, vou escrever os primeiros aqui para a gente. Então, para fazer essa decomposição, eu sempre começo usando o primeiro número primo, que é o 2. Eu só não vou utilizar o 2 quando a divisão que eu vou realizar aqui por esse número não for uma divisão exata. Aí eu tenho que tentar pelo próximo número primo e vai indo pelo próximo até eu conseguir ter uma divisão exata, tá? Então, 32 é um número par, então é divisível por 2. Então, divido 32 pelo 2, vai dar 16. Aí, novamente, eu vou realizar a divisão por 2. 16 dividido por 2 é 8. Divido o 8 pelo 2, vai resultar em 4. 4 eu vou dividir por 2, vai resultar em 2. E o 2 vou dividir por 2, por ele mesmo, que vai resultar em 1. Quando aqui chega no 1 é porque terminou nossa decomposição. Então, eu vou vir agora. Agora eu vou ir ali e contar quantos fatores eu utilizei. Quantas vezes o 2 apareceu. Vamos ver aqui, olha, apareceu 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou colocar aqui o 2, porque ele é o número que se repete, então ele é a nossa base da potenciação. E quantas vezes ele se repetiu aqui? Se repetiu 5 vezes. Então, o expoente vai ser o 5. Então, 32 é a mesma coisa que 2 elevado à quinta potência. Só que agora, em vez de utilizar o 32, dentro aqui da raiz, eu vou usar o 2 elevado à quinta potência. Por que isso? Para eu conseguir ter o expoente igual ao índice, para conseguir fazer aqui a retirada de algum número de dentro dessa raiz, que nesse caso vai ser 2. Temos mais um exemplo aqui, ó. Nós vamos calcular a quarta raiz de 81.
Então, nós vamos fazer a decomposição do 81, ó. O 81, ele é um número divisível por 2, que é o menor número primo? Não é. Então, eu não vou dividir por 2, porque eu só posso ter divisões com números resultados inteiros. Então, eu vou ver se ele é divisível por 3, ó. A soma dos algarismos de 8 com 1 dá 9. Então, segundo os critérios de divisibilidade, se a soma dos algarismos de um número é divisível por 3, esse número também será divisível por 3. Então, eu sei que eu posso dividir 81 pelo 3, que vai resultar em 27. Aí, 27 também é divisível por 3, que resulta em 9. 9 eu divido por 3 é igual a 3. E o 3 dividido por 3 é igual a 1. Quando chegou em 1 aqui é porque terminou nossa decomposição. E a próxima etapa é contar aqui quantas vezes o meu fator está se repetindo. Ó, então, coloca aqui o 3, e ele se repetiu 1, 2, 3, 4 vezes. Então, esse é o expoente. Então, 81 coisa que 3 elevado à quarta potência. Aqui, ó. Só que eu estou escrevendo 81 aqui em forma de uma potenciação para o quê? Para ter expoente igual ao índice. Então, o número que sai de dentro da raiz é o 3. Então, a quarta raiz de 81 é igual a 3. Nós vamos acompanhar outros exemplos aqui que são diferentes do livro. Esses exemplos não tem no livro, tá? Então, exemplo A. Eu quero a quarta raiz de 16. Eu sei que muitos... professor, eu já sei que 2 elevado à quarta potência é 16, então eu sei que a quarta raiz de 16 é 2. Mas a professora vai explicar aqui usando a propriedade, porque nem sempre a gente vai ter números tão fáceis que a gente vai saber logo de cara a resposta, tá? Então, nosso objetivo aqui é usar a primeira propriedade, mesmo que eu já saiba da resposta, tá? É demonstrar, praticar essa propriedade. Então, a gente vai fazer a decomposição aqui do 16, tá? Então, eu vou dividir por 2, vai dar 8. Divido 8 por 2, vai dar 4. Divido 4 por 2, vai dar 2. E o 2, vou dividir por ele mesmo. Acabou em 1 aqui, significa que a decomposição terminou. O número que se repete é o 2, então ele vai ser a minha potenciação. O expoente será aqui, ó, 1, 2, 3, 4. O 2 se repete 4 vezes, então o expoente é 4. Então, vou reescrever aqui esse radical, só que agora vou representar o 16 na sua potenciação aqui, que é o 2 elevado à quarta potência. Então, agora que eu consegui ter o expoente igual ao índice, eu vou poder fazer a extração aqui da base do radicando, que no caso é o 2. Então, o resultado aqui é 2. A quarta raiz de 16 é 2. Temos mais um exemplo aqui. A raiz quadrada de 25. Todo mundo sabe que é 5, né, gente? Mas a professora vai explicar aqui usando a propriedade, ó. Então, lembrando que o índice, quando não vem escrito o número no índice, é o 2, é a raiz quadrada. Então, nós vamos reescrever aqui o 25 em forma de uma potenciação. Até vou fazer decomposição aqui, só para demonstrar para vocês, ó. Então, o 25, ele não é divisível por 2, por 3 também não. O próximo número primo é o 5 e ele é divisível por 5. Então, eu vou começar aqui essa decomposição pelo 5. 25 dividido por 5 é igual a 5. E 5 ele é divisível por ele mesmo. Então, ó, quantas vezes que se repete ali o fator 5? Ó, se repete 2 vezes. Então, o expoente é 2. Então, aqui eu substituo 25 pela sua potenciação, que é 5 ao quadrado. E agora eu faço a retirada, faço a extração aqui da base do radicando, que vai ser 5, agora que eu já tenho o expoente igual ao índice. Próximo exemplo. A nona raiz de 512. Vamos aqui, então, ter que encontrar
O expoente e a base é aqui que substitui o 512. Vamos aqui fazer a decomposição dele. Ele é um número par, então ele é divisível por 2. Então, qual que é a metade de 512? Pensem ali. É 256, né? Porque a metade de 500 é 250. A metade de 12 é 6, então vai ficar 256. Vamos dividir de novo por 2. Qual é a metade de 256? 128. Vou fazer a metade de 128 de novo. Dividir de novo por 2. Vai dar 64. Dividimos 64 por 2. Vai resultar em 32. Dividimos aqui o 32 por 2. Vai dar 16. Divido 16 pelo 2 é igual a 8. Divido o 8 pelo 2 de novo, vai dar 4. Divido 4 por 2 vai dar 2. E o 2 eu divido por ele mesmo, vai dar 1. Quando chegou em 1 é porque a divisão terminou. Então vamos contar quantas vezes o 2 está aparecendo. Vou fazer aqui no ladinho porque está faltando espaço. Teve muitas divisões aqui. Então, eu vou contar quantas vezes que o 2 apareceu. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes. Então, o expoente é 9. Então, eu vou substituir o 512 pelo 2 elevado à nona potência. Agora que nós conseguimos ter o expoente igual ao índice, nós vamos poder fazer o quê? A extração aqui da base, que é o 2. Então, a nona raiz de 512 é 2, porque 2 elevado à nona potência é 512. Então, esses exemplos que a professora explicou aqui, ó, o exemplo A, esse exemplo aqui, o exemplo B, também aqui, e o exemplo C, eu quero que depois vocês voltem o vídeo e deem pausa neles e façam a cópia no caderno de vocês. Coloque ali o título, primeira propriedade dos radicais, e faça a cópia desses 3 exemplos, tá, gente? Também, se quiserem, essa parte aqui, se quiserem estar copiando também, para dar uma reforçada, até pode, mas o que a professora pede mesmo é copiar o exemplo A, esse exemplo aqui, o exemplo B e o exemplo C. Copiar como exemplo no caderno de vocês, tá certo? E outra coisa, professora, sempre vai dar aqui um número com o expoente igual ao índice? Não, nem sempre isso vai acontecer, tá? Aqui a gente pegou exemplos que a gente já sabia que ia acontecer para usar a primeira propriedade dos radicais. Nem sempre a gente vai conseguir ter expoentes igual ao índice. Aí, para essas situações, a gente usa outras propriedades que a gente vai estudar nas próximas semanas, tá? Então, essa propriedade se refere mesmo a essa situação que a gente vai ter o índice igual ao expoente. Nem sempre isso acontece, daí a gente vai usar as outras propriedades que a gente vai estudar nas próximas semanas, tá certo? No ano. E a tarefa de vocês, então, será pegar lá o livro na página 40, e agora atividade 2, porque se caso teve alguém que faltou naquele dia que a gente fez essa atividade, vá lá e faz a atividade 1 também, antes de fazer a 2, tá? Mas a maioria dos alunos, eu sei que vocês já fizeram a atividade 1, então vocês vão lá pegar na página 40 e fazer a atividade 2. O que pede a atividade 2? Ó, decomponha o radicando em fatores primos e, em seguida, use uma das propriedades dos radicais aritméticos para encontrar o valor das expressões. Essa propriedade aqui que ele fala é a primeira propriedade, que é a que nós estamos aprendendo agora. Então, por exemplo, aqui na questão A, professora, eu já sei que a raiz quadrada de 49 é 7, vou colocar direto a resposta. Não, não pode. Mesmo a gente já sabendo a resposta, o que a questão está pedindo? Ó? Decomponha o radicando em fatores primos. Então, vocês são obrigados a fazer toda essa demonstração aqui, ó. Faz a decomposição
escreve essa parte onde vocês conseguiram ter o expoente igual ao índice e depois o resultado, entenderam? Não é só para chegar e colocar direto a resposta, é para fazer a demonstração de como usa a propriedade. A gente tem que aprender a usar essa propriedade, tá certo? Então, essa atividade vocês vão enviar a foto ali no Classroom para a professora. Então, reforçando, não é para colocar só o resultado. Isso é a mesma coisa que nem responder. A questão pede para fazer a decomposição e aqui, ó, fazer essa demonstração aqui, tá certo? Então, eu sei que a raiz quadrada de 49 é 7, vocês também sabem, mas não é para só colocar a resposta, entendido? Vocês vão vir, fazer a decomposição do 49, demonstrar ela aqui, depois fazer toda aquela demonstração que vocês vão ter o expoente igual ao índice, que até vou fazer aqui para vocês, vai ficar 7, uma dica, vai ficar 7 ao quadrado. Aí depois vocês fazem a extração, tá? Não é para colocar só a resposta, mesmo vocês vão fazer na B, C, D, E e F. Tem que demonstrar aqui a decomposição em fatores primos, demonstrar como é que fica aqui a representação aqui com a raiz, com o expoente, com o índice, e por último, que a resposta aqui é o menos importante, se vocês forem pensar. Vocês têm que saber usar a propriedade. A resposta é só uma consequência do que vocês aprenderam, tá certo? Então, a tarefa dessa semana é copiar os exemplos A, B e C. Aí vocês postam a foto aqui no Classroom e fazer a atividade 2 e também postar a foto. Até a próxima!